Eu não queria falar sobre o piso salarial. Tanto que o piso, se vocês forem olhar o nome da palestra, é um pouquinho diferente do que está aqui nessa lâmina, porque é a lâmina que eu tenho usado para todas as falas sobre esse tema, mas a minha intenção não é falar sobre o piso. Só que qualquer evento, qualquer fala, qualquer postagem que eu faça hoje na rede social, vai vir a pergunta, e o piso? Né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho como é que está o piso hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que o piso ele é uma consequência, tá? Ele não é o principal. O momento da nossa reflexão hoje é a construção do reconhecimento e valorização da nossa profissão, e aí o piso é uma situação, que é o que está agora concreta, porque saiu do papel, né? E eu vou explicar para vocês a quantas anda. Mas é isso, então, a nossa profissão, e aí vamos ver se vai funcionar aqui o resgate histórico da nossa profissão. Então, nós somos uma profissão muito antiga, se a gente for para pensar. Tá? E aqui eu peguei só os dados do Brasil. Eu não estou nem buscando lá os primórdios da profissão lá na Inglaterra, com Florence Nightingale, que o pessoal estuda, né? Eu estou falando aqui que a enfermagem ela vem se organizando no Brasil. A primeira escola de enfermeiros, né, enfermeiros foi em 1890, a escola Alfredo Pinto, lá no Rio de Janeiro. Depois, em 1923, né, a escola Ana Nery, que aí sim aplica o modelo norte-americano, que é baseado na enfermagem inglesa, lá dos primórdios da nossa, que a gente chama a precursora da enfermagem moderna, que é a Florence Nightingale, para quem já deve ter estudado, ouvido falar, que inclusive o dia 12 de maio, que a gente comemora como Dia Internacional do Enfermeiro, da Enfermagem, né? E não, no Brasil a gente tem a divisão das categorias, mas no mundo em geral não. Grande parte dos países a profissão é o enfermeiro e a enfermeira. Alguns países, inclusive como a Alemanha, que o pessoal está indo lá, está tendo um recrutamento, vocês estão vendo nas redes sociais, a Alemanha é uma profissão equiparada com nível médio, inclusive, não é nem de formação superior. Já em Portugal é graduação, já na Espanha tem alguma divisão muito parecida com técnico de enfermagem, mas não é bem igual à nossa. Então, o modelo da enfermagem brasileira é um modelo muito peculiar, que nos dividiu em 4 categorias. Né? Mas esse é o modelo norte-americano baseado nos princípios da Florence Nightingale, né? Que a enfermagem enquanto ciência do cuidado, e aí em 1923 a primeira formação superior, 1926 a gente... não tem nenhum colega da BEM, né, aqui conosco, mas a primeira organização brasileira da enfermagem, que foi, né, que é a precursora, depois virou a Associação Brasileira de Enfermagem, mas inicialmente chamava-se Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas, e eram só enfermeiras mesmo, né, não só mulheres naquela época. Nos anos 30, aí o pessoal do movimento sindical. Então nós temos hoje aqui Pelotas, né, Santiago, São Borja, né, além dos colegas aqui de Porto Alegre, região metropolitana. Não, eu digo dos sindicatos, né? Bagé? Bagé está aí também? Levanta a mão. Ah, está lá. Ó. Então, sabia que eu conhecia elas de algum lugar. O pessoal me cumprimenta muito, eu sempre conheço todo mundo, só que às vezes eu fico com... Né, a idade vai passando, eu não lembro mais de onde é que é o local, mas... Então tá, agora lembrei, Bagé. Bagé, inclusive, é um dos locais onde eu comia melhor carne neste país. Não conheço... Não, Bagé, tem uns restaurantes lá, aquele... Né, a parrilha no estilo uruguaio, que... Né, mais doce foi Pelotas. É. Bom, então, ó, anos 30 começa a organização sindical no Brasil. Então, veja bem, o movimento sindical da nossa profissão começa lá, né, na profissão não, do movimento sindical brasileiro, porque a profissão da enfermagem vai ser mais adiante, lá nos anos 70. Né? Vamos ver aqui. Primeira regulamentação do exercício profissional, 1931, tá? Então, um decreto que regulou o exercício da enfermagem no Brasil, fixando as condições para equiparação das escolas de enfermagem. Aqui ainda não é profissão regulamentada, é só dando uma certa orientação como é que tinha que se organizar a formação dos enfermeiros no nosso país. 34, depois uma outra legislação, né, que tornou extensiva os enfermeiros práticos, que era o nome que se dava na época, né, os práticos de enfermagem, pegava na rua, né,
As irmãs, geralmente as instituições religiosas, pegavam na rua, davam um cursinho ali e já colocavam a atender os pacientes, né? Isso não faz muito tempo que... Então, aí, primeira reconhecimento de algum tipo de direito, né, em 34, que tornou extensivo aos enfermeiros práticos, né, era uma ocupação. As mesmas regalias, é assim que se utilizava, né, o português naquela época, concedidos aos farmacêuticos e dentistas práticos, porque também dentistas também eram práticos, né, não tinha formação superior nessa época na odontologia. E aí, então, a profissão regulamentada como lei, de fato. Porque quando não tem uma lei federal que regula, a gente não pode dizer que é profissão, ela é uma ocupação. Cuidador de idoso é uma profissão? Não, não é. Não tem lei que criou, nem regulou. Então, ela é uma ocupação. Motorista, técnico em nutrição é uma ocupação, não tem lei. Técnico em farmácia também não tem lei própria, é ocupação, né? Técnico em enfermagem é uma profissão. Auxiliar de enfermagem é uma profissão. Parteira é uma profissão, está na lei. Então, em 1955, né, a primeira legislação então, que regulou o exercício da nossa profissão. E ela não foi revogada pela lei atual, né, que é a de 86, então ela continua vigente em alguns aspectos, e a gente usa muito ainda o artigo 3º, que fala que é a atribuição dos enfermeiros, além de exercer enfermagem, fazer a direção das escolas de enfermagem, porque existia muito conflito, né? Tá, mas quem é que pode formar a enfermagem? É a enfermagem. Algumas escolas aí, inclusive, teve uma discussão, mas pode ser outra profissão diretor de uma formação de enfermagem? Não, não pode, porque a lei assim previu, tá? 1973, então, nós tivemos a fundação, então, a criação, né, do Conselho Federal dos Conselhos Regionais, como disciplina, aquele órgão que vai proteger a sociedade, vai fazer a regulação do exercício profissional, vai trabalhar o código de ética, vai dizer como é que tem que ser feito o atendimento, e aqueles maus profissionais têm que ser afastados, têm que ser, né, supervisionados para que a população tenha atendimento de qualidade, profissionais que sejam formados, registrados, que tenham a carteirinha que habilita, para afastar da profissão, né, falsas pessoas, que ainda existe hoje. Mês passado, nós julgamos um processo ético lá no COFEM de um rapaz que ele tinha formação de auxiliar de enfermagem, mas há 10 anos ele estava conseguindo trabalhar com documento falso de técnico, e no último ano, onde a gente acabou descobrindo ele já estava também com a carteira de enfermeiro falsificada, né? Então, assim, exatamente. Acontece isso com outras profissões também, tá? Não é só na enfermagem. Mas é por isso que existe o conselho profissional, para garantir que aquele posto de trabalho seja ocupado por profissional que se formou e tem habilitação para tal. Aí, nos anos 70, então, sindicatos de enfermeiros. E o Rio Grande do Sul, o Sindicato de Enfermeiros do Rio Grande do Sul, é o primeiro sindicato de enfermeiros do país a receber o reconhecimento da carta sindical, que é aquele documento que formaliza, que legitima como a entidade, né, aquela instituição, para exercer de fato e de direito a representação dos direitos trabalhistas dos seus associados ou da sua base. Pode entrar com ação judicial, discutir outras questões. Então, anos 70. Então, veja bem, a nossa organização ela é antiga, e nós estamos falando do piso salarial em 2023. Por isso que eu estou fazendo esse resgate, para mostrar que a nossa profissão ela vem se formando no nosso país, se organizando há muito tempo. E a lei, então, atual, que é o que nos regula, é de 86. Né? Então, assim, a gente coloca, puxa vida, mas lá em 55 eu não falei para vocês, mas em 55 já tinha uma disposição, quando a lei foi proposta, de colocar piso salarial e jornada de trabalho, e elas foram vetadas. A de 86, especificamente o piso salarial e jornada, também estavam nela. Se vocês acessarem o site, aí, botar no Google, né, Lei 7498/86, e buscar a lei lá pela publicação oficial do Governo Federal, que é planalto.gov, vai verificar que tem artigos que está escrito assim, vetado. Nem aparece o que dizia ali antes. Então, a gente estudou, eu lembro de ter estudado para fazer em algum congresso uma fala sobre isso, e lá, há uns 4 anos atrás, eu colocava que nos grandes argumentos, lá em 1986, para ser vetado o piso salarial, porque os legisladores, na verdade, quem sancionou, que foi o presidente da República, se não me engano, José Sarney, a justificativa para o veto, porque para vetar tem que colocar a justificativa, é que haveria um desequilíbrio econômico,
né, que as instituições não suportariam, né, o pagamento do piso salarial, que isso ia inviabilizar o atendimento à saúde da população. Isso em 1986. Tá? Que é o discurso que está rolando agora hoje. Né? Quantos anos depois? Quase, né? 40. Quase 40, né? Quando eu fiz essa análise, eu me lembro que era 38 anos. Bom. E aí? Então, assim, então a gente vê que a nossa profissão lá vem se organizando há tanto tempo, mas por que só agora a gente começa a ter uma certa força? Foi a pandemia que nos deu essa visibilidade? Foi. A gente não pode negar, porque se não fosse a pandemia, a gente não estaria, talvez, né, hoje comemorando, embora muitos não tenham tanto a que comemorar, mas ainda comemorando a aplicação do piso. A gente compreende que a pandemia ela mostrou as mazelas da nossa profissão, que sempre existiram, e que a gente nunca teve coragem ou disposição de se mostrar. Porque tem um detalhe que eu comento também, a nossa profissão, ela sempre, isso foi, está presente numa pesquisa que foi feita pela Fiocruz e pelo COFEN, que é a chamada Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, que é a primeira e única pesquisa científica, né, que trabalha a questão da profissão da enfermagem, e lá a pesquisadora, coordenadora, professora socióloga Maria Helena Machado, da Fiocruz, ela coloca a invisibilidade da profissão da enfermagem. Então, assim, gente, como que eu, invisível, vou conseguir conquistar ou reivindicar alguma coisa? Então, tem lógica, né? Por que tanto tempo para a gente conquistar os avanços? Porque a gente não se mostra, porque a gente é invisível, porque o sistema que nos criou, né, favorece que essa invisibilidade ocorra, porque a nossa profissão ela foi criada de uma forma fragmentada, a gente se divide dentro do processo de cuidar, o enfermeiro por um lado, o técnico por outro, e às vezes o técnico auxiliar cada um por um lado diferente, e dentro da própria equipe a gente não se entendendo entre colegas. Então, existe uma predisposição, né? O pessoal está só assim, né? Eu estou falando isso porque a gente vive isso no dia a dia. Então, como que uma profissão que se divide, que se esconde, que tenha inclusive receio ou que é oprimida, tem que colocar tudo isso, oprimida porque é a opressão do empregador, do dono do hospital, do médico, do diretor, o que diz que manda, né? E eu lá pequenininho, sem força, sozinho, o tempo vai passando, todo mundo vai conquistando e a gente vai ficando para trás. É culpa do COFEN, que na época não fazia os trabalhos, é culpa dos sindicatos que ocupavam as cadeiras antes da Bianca, lá também não tinham essa disposição. É culpa de um monte de gente, mas também nossa culpa. Né? E aí a pandemia deu esse gás, porque a gente começou a morrer, a gente começou a passar trabalho, né? E a população começou a enxergar, puxa vida, não sabia que era assim. Logo que foi proposto esse PL, o 2564, em 2020, os colegas aqui vão lembrar. Eu tinha, em 2021, né, eu assumi o COFEN em abril de 2021, e fui um dos primeiros a começar a falar. E diziam, não, mas isso aí é eleitoreiro, porque estão querendo aparecer, né, isso não vai. Eu digo, gente, calma. O senador Fabiano Contarato, que foi o promotor, eu não conhecia na época, hoje conheço ele, sei da sua lisura, e realmente a intenção dele era colaborar, não era de aparecer, porque a gente sabe que na política tem interesses, né? A gente verificava que, aí eu ia dar entrevista, aí o repórter, mas você não acha tão absurdo agora, nesse momento de pandemia, os hospitais quebrando, a saúde, a economia mundial quebrando, vocês estarem buscando aumento do salário? Eu digo, meu amigo, não é aumento. A gente não tem nenhum piso, nenhum básico. Não tem? Não tem. Eu não sabia. Então, assim, a sociedade não sabia que nós não tínhamos um piso salarial. A sociedade não sabe, grande parte dela, que a gente não tem carga horária. Então, como é que a gente pode mudar isso? Bom, vamos começar a fazer o nosso barulho. Então, a pandemia favoreceu, nos deu coragem. E a gente começou, então, a se unir. E aí, né, no país, por incrível que pareça, na verdade, a vida da população brasileira ela é decidida
num local, num espaço físico, que eu frequentemente, quando faço minhas caminhadas matinais, passo na frente, vou até lá e tiro foto e posto. Chama-se Congresso Nacional. É um prédio que tem assim, né, uma metade de uma circunferência, né, para cima e outra para baixo. E duas torres. Aquilo ali chama-se Congresso Nacional. É o Senado e a Câmara dos Deputados. É ali que é decidida a vida do povo brasileiro. É ali que é decidida a vida do povo brasileiro. Não é no Palácio do Planalto. O presidente, não basta ter um presidente da República que queira fazer o que a gente precisa se o Congresso não aprovar. Eu ia dizer, no STF também não, né? No Judiciário também não. Embora essa discussão do piso teve muita rasteira, mas aí a gente pode colocar ali também foi porque o Judiciário ocupou brechas que o Legislativo deixou em aberto. Então, se a gente quer mudar o futuro do nosso país, políticas públicas, é o Congresso Nacional. É lá que aprovam as leis, é lá que tudo é negociado, é lá que as coisas acontecem. Então, a gente precisou levar todo esse nosso anseio, a sociedade começou a cobrar dessas pessoas aqui, olha, nós temos que valorizar a enfermagem. Como? Vamos aprovar, então, a lei. E aí veio a discussão, porque a lei, inicialmente, a gente está falando de valores, né? 7.315 para o enfermeiro, esse era o texto inicial. Esse é talvez o valor menos ruim do momento, porque tinha projetos de lei que falavam em 10 salários mínimos, né? Então, são valores que a gente entende que seriam razoáveis para que a gente pudesse ter como piso salarial. Mas, para poder chegar no momento de aprová-lo, teve que ser feito negociações. E eu estou falando isso porque eu estava lá participando de todos esses debates. Aí chega o senador, né, porque esse projeto estava no Senado, ele precisa, toda a lei federal precisa passar nas duas casas, Senado e Câmara. Aí o senador fala assim, olha, a gente vai reconhecer a enfermagem, nós vamos dar o piso salarial, mas não dá para ser esse valor. E agora? E aí foi aquele debate amplo que foi feito, né? E aí muitos nos criticaram. Eu defendi a negociação, né? Muitos nos criticaram, quem está nos acompanhando foi buscar minhas redes sociais, a rede social dos conselhos, vai ver que a gente teve muita crítica, né? E eu falei na época, né, para os meus pares aqui o seguinte, olha gente, piso salarial não é teto. Piso salarial é para fazer reconhecimento social. Então, é para tirar os colegas da miséria. É para erradicar os salários que são indecentes. É para tentar diminuir a sobrecarga de trabalho do colega, que tem que ter 3 jornadas de trabalho, que a pesquisa Perfil mostrou que trabalha até 60 horas por semana. Porque dá o plantão no hospital, depois vai fazer, sei lá, dar uma aula, né, com o enfermeiro, ou vai fazer um bico de aplicativo, Você sabe o que eu estou falando, né? Às vezes a gente não consegue ter 2 vínculos formais, mas tem mais, né? Vai ser representante de algum tipo de produto, é assim que a gente vai se virando. Então, o piso salarial, ele vem, e a função social dele é pensar naqueles que ganham pouco, naqueles que são mais explorados. Então, o objetivo do piso salarial não é aumentar o salário de quem já ganha bem. O piso salarial é para garantir que colegas não ganhem salários miseráveis. Ah, mas não tem, enfermagem ganha bem. Vocês estão vendo interior. Pelotas, região sul do estado já foi a pior, a mais baixa, mas tem outras piores também, tá? Lá na fronteira oeste, na região de Uruguaiana, né? Então, o pessoal do vínculo municipal que tem que encher de penduricalho para dar um salário mínimo para o técnico de enfermagem. Gente, o norte e nordeste do país é isso. Então, quando a gente falava a discussão do piso, mas é um absurdo baixar o valor. Nós, então, fomos por um debate. Vamos fazer, então, uma pesquisa. Qual é a média do salário no Brasil, dos profissionais? Aí o DIEESE, que é um departamento intersindical que dá apoio para as entidades sindicais, que calcula estatística, tá, né? Chegou que o salário médio dos enfermeiros no Brasil é em torno de R$ 5.000, R$ 5.200. Aí o senador disse, olha, 4.750, então a gente fecha acordo. E aí foi construído, né, o acordo, se desvinculou da carga horária. Por que se desvinculou da carga horária? Porque seria um duplo impacto econômico. Gente,
o capital, o poder econômico é o que decide os rumos do nosso país. Então, quando eu falei Congresso Nacional, lá quem manda não é a vontade do povo, lá é a vontade do poder econômico. É isso que funciona, essa é a realidade. Não deveria. O Congresso Nacional, ele deveria transformar em projetos, em lei, a vontade do povo, porque nós elegemos representantes do povo. Só que o lobby, né, do poder econômico, porque a gente vive num mundo, né, num mundo capitalista, pelo menos, né, que precisa explorar o mercado, alguém tem que ter lucro, alguém tem que vender o seu trabalho. Então, nós chegamos nesta mediação. Então, é por isso que o valor foi reduzido. Não é porque a gente achava que tinha que reduzir, não, é porque para poder chegar até aqui, para poder ter pela primeira vez o piso, para depois negociar melhoria, aumento, né? Então, esse projeto foi aprovado, então, o 2564, com alteração, foi a senadora Elisiane Gama, que fez a emenda, se não me engano foi a emenda 7, que fez a alteração. Aí tirou a jornada de trabalho, colocou algo muito importante que era necessário que a gente pudesse ter mantido, que era manter o INPC, ou seja, todo ano teria o reajuste, né, pela inflação, só que esse artigo, vocês vão poder olhar lá depois, foi vetado pelo presidente então da República, né, e o veto foi apreciado agora em abril e foi mantido o veto, então não temos mais o INPC. E quando ele foi pensado na sua emenda substitutiva, nós tivemos o cuidado de colocar que ele valeria para CLT, servidor público civil, autarquista, porque se a gente não tivesse feito essa alteração lá, talvez hoje o piso não estaria sendo realidade para todos os entes, né, que a gente vai falar mais adiante. Então, ele foi aprovado. Ele foi para a Câmara, né, aí na Câmara, lá no Senado, ele foi aprovado em 24 de novembro por unanimidade, foi uma aclamação, eles nem botaram em votação. Foi tipo assim, quem aprova, bate palma, e todo mundo aprovou. Chegou na Câmara dos Deputados, e aí na Câmara dos Deputados foi um grande problema. Aí chegou lá o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e disse assim, tudo bem, eu acho que tem que ter o piso, mas onde é que vai sair o dinheiro? Porque na Câmara dos deputados federais, eles representam os municípios, então tem todo o apelo da questão econômica, né, da federação, então lá o jogo é um pouco diferente. O Senado é mais a representação dos estados, Câmara é mais o que acontece no dia a dia nos municípios. E aí foi toda, né, essa discussão. Foram 19 proposições que já existiam falando em piso salarial. Os técnicos lá da Câmara falam que o primeiro projeto que fala em salário para enfermagem ou para enfermeiros data de 1947. Então vejam bem, há quanto tempo se discutia essa matéria e ela estava lá engavetada, ia entrava, né? Então nós conseguimos fazer com que saísse das comissões, criou um grupo de trabalho que calculou o impacto financeiro, e aí se chegou àquele estudo onde a gente colaborou enquanto profissional. Mas não são 2.600.000 profissionais e que o piso vai atingir. Não, o piso ele vai ser aplicado nos postos de trabalho. A gente teve que calcular. Afinal, quantos postos de trabalho tem formais, onde a enfermagem ocupa? Em torno de 1.300.000 postos de trabalho. Então, esse é o impacto. 15 bilhões, 16 bilhões, né, tanto para o serviço público, tanto para o privado. Foi aqui que se definiu e se chegou à conclusão, é viável economicamente. Tá? Aí ele foi aprovado por 449 votos a favor e 12 contra. Gente, aprovar um projeto com essa esmagadora maioria são para poucos. Então, eu estou aqui destacando uma grande vitória da enfermagem. Tá? Parece pequeno, mas a gente tem que reconhecer. A lei, então, foi sancionada, 14.434, está lá publicado, 5 de agosto de 2022. Então, vai fazer um ano, cheados e tal, né? Aí a enfermagem foi lá e correu, olha, apresentamos uma proposta da emenda à Constituição. Você sabe que a Constituição da República de 88 é a Carta Magna, é a lei das leis, né? Então, nós conseguimos aprovar uma PEC que alterou o artigo 190 da Constituição, prevendo que uma lei federal, que já tinha sido aprovada e ainda não sancionada, regulamentaria o piso salarial para a enfermagem e que o serviço público teria um prazo para fazer a adequação. Essa emenda constitucional foi aprovada em tempo recorde, 2 turnos, no Senado e na Câmara. Eu estava lá. Resultou, então, na promulgação da emenda constitucional 124, que foi promulgada em 14 de julho, ou seja, antes da sanção da lei, tá? Então, aprovamos uma lei federal, aprovamos uma PEC em tempo recorde, e o presidente da República, a gente achava que ele ia vetar, porque é um governo contra a questão da regulação do mercado, contra direitos sociais, trabalhistas, ele sancionou.
Então, 3 grandes vitórias inimagináveis. Só existe outras 2 profissões que têm o direito a ter um piso salarial registrado, garantido na Constituição. Vocês sabiam disso? A enfermagem é a terceira. E pior, a última. Porque foi aprovada uma outra emenda constitucional dizendo que não pode mais criar pisos salariais. Tá? Então, tem vários outros colegas aí, farmacêuticos, com projeto de piso, da forma como está hoje, não conseguirão. Então, a enfermagem fechou a porta. Então, outra grande conquista. Olha a importância que a gente está conseguindo aqui receber. Então, olha lá, o reconhecimento social da nossa profissão. Uma lei federal, uma emenda constitucional que colocou na própria Constituição o direito a ter o piso. Quem são os outros? Professores mais antigos, legítimo, né? Agentes comunitários de saúde e endemias, que é uma categoria muito organizada, muito articulada, muito unida, que tem que servir de espelho para nós. E agora a enfermagem, que depois de não sei quantos anos, né, 1860, eu coloquei ali a primeira organização nossa, depois de todo esse tempo, aí, um século, a gente aprende que precisa se organizar e se unir. Que é isso? Né? E a união se faz como? É o Daniel representando lá em Brasília, a Bianca, né, fazendo, né, os agitos lá nos hospitais, né, nas portas dos hospitais, botando os diretores de hospital contra a parede, né? Não, é cada um de nós fazendo nosso trabalho. Aonde? Lá no microespaço. Que o nosso reconhecimento, o nosso empoderamento começa no respeito que a gente tem que ter lá do colega, dos outros profissionais, do usuário do serviço. Né? Então, estou dando as dicas aqui o que a gente pode continuar fazendo ou fazer de melhor para conquistar outros avanços. Tá? Bom, então é aquilo que eu falei, terceira categoria, né? Aí vem uma situação que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Setembro, era um domingo, não lembro agora o dia, mas depois matei uma lâmina que tem a data. Eu estava almoçando aqui em Porto Alegre e aí a notícia: ministro do STF atende o pedido da Confederação Nacional de Saúde, suspende a aplicação do piso salarial da enfermagem. Aí qual era o grande motivo? O que a Associação dos Hospitais, a CN Saúde, segmento privado, dizia: já falei isso antes, é inviável aplicar um piso porque não haverá, a economia não suportará, os hospitais quebrarão, haverá desistência, demissão em massa, fechamento de leitos. Tudo aquilo que eu falei que lá em 86 foi discutido, né? Pois então, aí ele deu a liminar e disse o seguinte: Congresso Nacional, Presidente da República, está aí o dinheiro, e o setor público, porque estados, municípios, Distrito Federal precisa ter aporte financeiro, senão o piso é inconstitucional, porque tem que... Aí vai a enfermagem correr para apresentar mais uma emenda constitucional. Isso foi em setembro, gente. A PEC 27 altera de novo o artigo 198 da Constituição, prevê que a União vai prestar assistência financeira para, olha só, serviço público, filantrópico, prestador de serviço do SUS, contratualizados, ou seja, os privados, que atendam no mínimo 60% do SUS. As hemodiálises dos hospitais lá em Pelotas, a maioria deve ser tudo privada, nessa situação aqui, mais de 60% do SUS. Usando o recurso do superávit financeiro de fundos públicos federais, ou seja, tudo aquele dinheiro que está lá parado, rendendo juros do banco, que não é utilizado, do governo federal, e ainda os chamados recursos do Fundo Social, que é o chamado pré-sal, exploração do pré-sal. Quando se descobriu o pré-sal, isso regulamentou a sua exploração, a venda da exploração do petróleo para as empresas privadas, tem lá disposto que parte desse lucro tem que ser revertido em saúde e educação. E desta parte, uma pequena parte, que é, quanto eu não botei aqui, acho que é em torno de 3%, tem que ir para o fundo esse criado na emenda proposto na PEC 127, né, para constituir um fundo permanente de apoio e financiamento para o pagamento do piso. A gente sempre defendeu que existia dinheiro. O país tem dinheiro no nosso país. A gente vê quando os políticos precisam, né? Eles arranjam dinheiro em qualquer lugar. O que falta, muitas vezes, é fazer uma melhor distribuição e gerenciamento. Diminuir isenção, cobrar de quem tem que cobrar, né? Agora a discussão do imposto de renda, né?
que é negócio que jatinho não paga IPVA, o nosso carro, a nossa motinho paga, essas coisas. Tá? Então, o dinheiro ele existe, tem que saber cobrar e distribuir. Essa PEC, gente, foi aprovada em tempo recorde, mais recorde ainda do que a anterior, porque isso era setembro, foi em novembro nós havíamos já aprovado, e ela então resultou na emenda constitucional 127, promulgada em 22 de dezembro, em resposta à liminar do STF. Então, quando a gente fala em reconhecimento social, reconhecimento da nossa profissão, essa profissão é até 10h30, né? Quem está controlando? Tá. Eu costumo ser disciplinado. E reconhecimento social, a enfermagem, essa questão da cidadania da nossa profissão. Quem de vocês aqui trabalha na atenção primária, na unidade de saúde? Levanta a mão. Tá. E todos os demais trabalham no hospital? É isso? Levanta a mão quem é do hospital. Laboratórios, clínicas, tá. Ok. Gente, a enfermagem, ela está presente. O maior empregador da enfermagem brasileira chama-se Sistema Único de Saúde. Porque ou eu sou funcionário do SUS, ou eu trabalho num hospital filantrópico que atende SUS, ou eu trabalho numa Santa Casa, ou eu trabalho num hospital privado que é contratualizado, que atende mais de 60% do SUS. Além da visibilidade que a profissão ganhou na pandemia, outro legado positivo é que a sociedade e o Congresso Nacional, que manda no país, foi obrigado a reconhecer que o SUS é o melhor sistema de saúde para nós. Porque se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós não haveríamos enfrentado a pandemia da forma como nós enfrentamos. Enfrentamos aos farrapos, aos frangalhos, diga-se de passagem, mas poderia ser 10, 20, 30 vezes pior. Morreram 700 profissionais da enfermagem no Brasil por Covid. Tá? Isso proporcionalmente é maior que qualquer outro país, inclusive o estado norte-americano, onde morreu muita gente, mas proporcionalmente à população, nós ganhamos, inclusive. Vocês lembram da Itália, que morria gente assim na enfermagem? Né? Então, morreu mais gente da enfermagem no Brasil, proporcionalmente, do que na Itália, que foi aquele grande boom, né? Aquele desespero. Se não fosse o SUS, esses números seriam muito maiores. Então, a tragédia foi gigantesca, mas poderia ser pior. E aí, reconhecendo, então, ninguém mais fala do SUS, né? E aí eu sempre dizia, gente, o SUS não funciona da forma como a gente gostaria, porque a lei, ou as leis que criaram, né, a Lei 8080 e a outra que eu sempre esqueço o número, lá em 90, não são cumpridas na sua plenitude. Porque o financiamento do Sistema Único de Saúde ele é tripartite, é Estado, União, Estado e município. O Estado do Rio Grande do Sul diz lá na lei que tem que aplicar 12% do seu faturamento no sistema de saúde pública. O Rio Grande do Sul nunca aplicou os 12%. A média é 7%, 8%. Isso aí, o pessoal não fala isso, né? Aí, por isso que falta dinheiro, para comprar equipamento, remédio, para contratar profissional, para fazer concurso. Os municípios, que são aqui os que estão mais reivindicando, de fato, eles colocavam mais do que os 25% que a lei coloca. A União também não repara. Então, se a lei fosse cumprida na sua plenitude, a gente teria melhor financiamento. Então, financiamento, dinheiro para a saúde, a gente sempre foi defensor. O pessoal até perguntava, tá, mas o que vocês estão fazendo uma luta para conseguir dinheiro para a saúde? Eu digo, primeiro, porque eu sou cidadão brasileiro. A minha profissão é uma profissão cidadã, é isso que eu estava querendo dizer. Vocês que estão lá na ponta atendem uma população carente, a grande parte, não é isso? Porque quem tem plano de saúde, né, tem um outro tipo de acesso. E mesmo assim, a pandemia fez com que muitos desses caíssem para o SUS, né? Então, assim, é uma profissão cidadã. Nós levamos cidadania para o povo brasileiro. Porque ter saúde, ter educação e segurança são direitos garantidos na Constituição, é direito do cidadão. Então, a enfermagem é uma das profissões que mais colabora. E aí agora vem o contrário, tá, mas e aí? Uma profissão tão cidadã, que colabora tanto, tá, mas e o meu direito de ter uma remuneração digna, onde está esse meu direito cidadão? Então, o reconhecimento social, que é o que eu queria falar para vocês, ele é uma consequência
do nosso trabalho, da forma como a gente se coloca, da forma como a gente se organiza, da forma como a gente se empodera. Então, está aqui hoje se empoderando pelo conhecimento, sabendo que tem que colocar tantos por cento, sabendo que a política pública é isso, que o dinheiro que chega para o município vai ter que ser aplicado, então ajudar a fiscalizar lá as contas. Isso é uma função extremamente importante, porque a gente espera que o dinheiro que vai ser repassado agora em agosto, já está começando a ser repassado, vai começar a ser repassado, ele realmente seja aplicado no piso, né, que não tenha desvios. E aí a gente vai ter que... Então, esse papel social nosso importante, né, que com a pandemia, com a nossa articulação, com a nossa movimentação, gera e reflete num primeiro reconhecimento social, que é o piso salarial, que é um valor básico, que tem o objetivo de erradicar a miséria. Esse é o principal objetivo. Tem alguns colegas que entram no meu Instagram lá, geralmente Instagram, né? Tem postagem agora, inclusive, que eu estou colocando sem comentário. Só postando, porque eu só quero dar informação, não quero discutir a informação. Né? É assim, tá, mas e eu que ganho mais que o piso, não vou ganhar nada? Meu salário vai ficar igual? Pô, já tem uma resposta para essa pergunta, né? Então, assim, o piso salarial não é para... Volto a dizer, não é para atender quem ganha bem. Se é que alguém ganha bem. Ou digo assim, quem ganha melhor que os demais. Vou refazer, né? Porque na enfermagem ninguém ganha bem, né? Ninguém fica rico na enfermagem. A não ser se eu passar a ser dono de alguma coisa e começar a explorar como negócio. Aí talvez eu consiga ganhar algum dinheiro. Mas enquanto trabalhador, não. E 99,9% da enfermagem é trabalhadora. Assalariada, ou seletista, ou estatutário com vínculo, né? Lá com o município, com o Estado. Aqui no caso nosso aqui é Estado, ou então contratualização com os filantrópicos. Então, gente, é algo que a gente... Ah, mas não ficou do jeito que a gente queria. Vou mostrar agora. Não ficou do jeito que a gente queria. Ah, o valor diminuiu. Nós temos que reconhecer e ressaltar que é uma conquista gigantesca, inimaginável. Qual profissão nesse país conseguiu, em tão pouco tempo, uma lei federal? 2 emendas constitucionais. E outra, derrubar uma decisão do STF, que eu vou falar agora, que eu achava que ia ser bem mais difícil. E até que não foi tanto. Tá? Bom, então tem dinheiro agora, né? Está na Constituição, né? E aí, então, o que eu queria explicar para vocês, como é que está a situação hoje, né, do piso. Então, tem essa ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ADI, que já não discute mais constitucionalidade nenhuma, praticamente, porque tudo que é, né, possivelmente inconstitucional a gente corrigiu com aquelas 2 emendas que eu falei, que é a 124 e a 127. Tá? Ela ainda não foi julgada o mérito, então essa ação judicial está só no caráter liminar. Tá? Ela foi requerida, então é importante que a gente saiba por quem? Por Confederação Nacional de Saúde. Então, não é o Conselho Nacional de Saúde, tem muitas pessoas que confundiram. Né? Então, aqui, é a representação do segmento privado da saúde do nosso país. Hospitais, estabelecimentos de serviços privados. O filantrópico é privado? É. Só que sem fins lucrativos. Tá? O relator Luiz Roberto Barroso, que é o que está agora na mídia, aí, né, por outros motivos. A liminar foi definida, então, 4 de setembro. Pode olhar no calendário, foi um domingo. Era um domingo, frio, que nem hoje. Eu estava almoçando, inclusive, com a minha família, né? Estava almoçando junto, um lugar fora, quando começa meu WhatsApp assim a explodir, né? Essa liminar ela foi alterada em 16 de maio, onde autorizou o pagamento com ressalvas, e foi agora, então, referendada pelo plenário. Ah, o que foi julgado agora aí? A liminar apenas, tá? Então, não é o julgamento definitivo. Foi referendada agora no dia 3 de julho. E a ata, importante, a ata, publicada dia 12 de julho. Eu vou falar por quê. Tá? Então, assim, ainda haverá julgamento conclusivo do mérito. É uma ação que pode ser mais demorada. Quando que vai ser julgado o mérito? A gente não sabe ainda. Neste momento, o STF está em recesso. Ele volta agora no primeiro dia útil de agosto. Está em troca de presidência do STF. Isso é importante a gente saber também. A ministra Carmen está passando o bastão para o Barroso. Então, o Barroso, o relator da ação, será o presidente agora em agosto. Caberá a ele pautar o julgamento. Tá? Então, a gente tem que esperar agora para ver quando é que vai julgar a ação como um todo.
que está valendo, então? Por 8 votos a 2, o piso salarial deve ser pago aos trabalhadores do setor público pelos estados e municípios na medida dos repasses federais. Aquilo que foi criado na emenda 127. Foi anunciado agora em agosto o pagamento já na folha dos servidores federais. Então, garantindo os valores a maio, 9 parcelas, inclusive 13º. Então, tem o dinheiro garantido para todo esse ano, para esse segmento aqui. Por voto médio, ou seja, pela média dos votantes, porque tem vários votos diferentes, tá? Foi colocado, e aí agora compete aos sindicatos, ó, exigência de negociação sindical coletiva obrigatória. Então, em 60 dias da data do julgamento da ata, ou seja, 12 de julho, então 12 de setembro, se até 12 de setembro não tiver uma negociação que reduza valores, que eu imagino e espero que ninguém negocie reduzindo, valerá o que foi aprovado na lei. Tá? Então, a obrigatoriedade do pagamento está a partir de 12 de setembro para o privado, quem é seletista. Então, não havendo acordo, deve ser pago conforme fixado na lei, que só ocorrerá nos 60 dias do julgamento. Então, 12 de setembro. Então, o seletista pode receber a partir de quando? Vai receber a partir das horas trabalhadas de 12 de setembro, caso não tenha tido negociação que diminua valores. Teve negociação, diminuiu o valor, digamos. A obrigatoriedade é 12 de setembro de qualquer forma, tá? E por 8 votos a 2, aqui que deu uma quebrada legal, eu disse que o judiciário está legislando, né? Que o piso salarial deverá ser proporcional à carga horária, 8 horas diárias, 44 semanais, de modo que se a jornada for inferior, será reduzido. 5 minutos, ok, não estou terminando. Tá? Então, assim, aqui o judiciário está legislando numa brecha, porque, de fato, a lei não colocou qual era o limite da carga horária, né? Tá? Então, aqui, só para comentar, foi inaugurado, para vocês verem como o tema da enfermagem é tão importante que algo vai ficar na história do STF. Pela primeira vez no STF, foi proferido um voto conjunto. Algo nunca tinha acontecido antes. 2 ministros fizeram um voto conjunto, tá? Que é Barroso e Gilmar Mendes, certo? E olha, ficou expressamente colocado que novos pisos nacionais que venham a ser aprovados serão considerados inconstitucionais. Por isso que eu disse que a enfermagem foi a última. Tá? Aí eu não vou me ater aqui, isso aqui tudo a gente já sabe, né? Eu já comentei com vocês onde é que a gente está, os nossos postos de trabalho, o impacto eu já falei. Sobre o impacto eu coloquei aqui, tá? Os 16,3 bilhões, né? A distribuição no segmento, né? Isso tudo lá da Câmara dos Deputados. O impacto, olha só, 4% do orçamento do SUS, 2% de acréscimo na massa salarial dos contratantes. Para o privado, que está dizendo que vai quebrar, né? E eu dei uma entrevista agora no jornal Jovem Pan e me perguntaram sobre isso. Meio privado, vai ter demissão. Eu coloquei, olha, para esses, o piso representa somente 4,8% do faturamento dos planos de saúde. Ou seja, é só diminuir um pouquinho o lucro que vai conseguir pagar sem problemas nenhum. A média de faturamento deles aumentou em torno de 20% nos últimos anos. Tá? Então, agora só para a gente encerrar, eu queria colocar a última lâmina, que quando eu apresentei essa lâmina aqui, eu apresentei essa lâmina lá na Câmara dos Deputados. Aí teve alguém que filmou e fez um post nas redes sociais dizendo que o COFEN estava chamando a greve, que a gente tinha que paralisar o país. Isso lá em 2022. Não era. Depois disso já teve greve e tal. Eu ainda continuo achando que greve, né, não parece ser o melhor caminho, porque a gente está num momento de implantação do piso, né? Agora, a reflexão é aquela, né? E aí, que é o que eu dizia, né? Em 1880, diziam eles, né? Que o final da escravidão levaria a agricultura ao colapso, né? Porque precisava dos escravos para poder produzir nesse país. Bom, não aconteceu, né? Depois, em 45, a discussão do trabalho infantil, né? Então, eles, os mesmos, tá? Diziam que o fim do trabalho infantil levaria a indústria ao colapso, porque precisavam das crianças, né? Para trabalhar nas fábricas e tal, o Brasil estava crescendo, ia quebrar. Aí, em 2022/2023, porque já está perdendo 2, eles, os mesmos, continuam dizendo que o piso da enfermagem vai levar, né, os hospitais ao colapso, a saúde privada ao colapso. Né? Mais uma vez, estão enganados. E aí, essa frase que o pessoal dizia que eu estava chamando greve, né? Os hospitais só podem quebrar se a enfermagem resolver parar de trabalhar.
Então, isso aqui é para demonstrar que essa luta que nós estamos travando do piso, ela é uma luta da sociedade e do mundo, né? Então, eles, aquilo que eu falava, o capital, aqueles que têm o interesse de comandar o nosso país, são os que vão continuar fazendo o terrorismo, dizendo que vão demitir. Então, tenham tranquilidade, não há risco de quebradeira, os números estão colocados, não há risco de demissão em massa, não há risco. Não há risco de desemprego. O que há risco, sim, é de aumentar a oferta de trabalho. Por quê? Porque o colega que trabalha em 2, 3 jornadas, quando ele ganhar o piso, que é algo mais razoável, ele vai certamente abrir mão desse terceiro, porque ele quer ter qualidade de vida, ele quer ficar com o filho, com o esposo, com a esposa. E essa vaga que ele abrir a mão, alguém vai ocupar, e são os novos colegas que estão se colocando no mercado de trabalho. Então, eu tenho dito já há muito tempo que, ao contrário, aumentará a oferta de trabalho, porque colegas novos que estão se colocando terão espaço. Porque se eu puder escolher, eu vou querer trabalhar só num vínculo de trabalho e que, se puder, que seja 30 horas semanais. Não é isso? Por que a gente não pode fazer isso? Porque o salário é pequeno e eu preciso somar as rendas. Então, a gente não quer piso salarial para trabalhar menos, a gente não quer carga horária para trabalhar menos ou para trabalhar mais, não, a gente quer para poder ter dignidade, para exercer o nosso direito de cidadão, de ter saúde, educação, alimentação, descanso, repouso, qualidade de vida e trabalhar com vontade e trabalhar com saúde e não adoecido. Certo, Bianca? 5 minutos. Acabou. Terminei. Obrigado.